pessoal, tudo bem com vocês? Professora Tânia de Língua Portuguesa, trabalhando hoje o gênero jornalístico, literário crônica, não é verdade? Vamos ali trabalhar mais um pouquinho esse gênero, né? Critérios de produção, ok? Vamos verificar os nossos conteúdos, os nossos objetivos de hoje? Então vamos lá. Objetivos da aula: identificar os elementos organizacionais e estruturais da crônica, ler identificando o tema e finalidade do texto. Bom, pessoal, já falamos em algumas aulas um pouquinho, né, desse conteúdo. Agora vamos dar sequência, voltar, retomar, né? Então, vamos trabalhar aí para ficar bem guardadinho ali na mente da gente, ok? Então, lá. Para refletir, a imagem ao lado poderia ser tema de uma crônica? Então você verifica ali, né? Então olha ali o visual muito importante, verifique a imagem, o que ela traz, seria um tema, né, para uma crônica? Vocês lembram lá o que é uma crônica? Né? Então, um texto, né, narrativo ali que você vai falar sobre algo do cotidiano, lembram disso? O que mais? Então, bem importante vocês buscarem ali as características, os elementos que elas trazem, ok? Então, muito bem, as crônicas são bem importantes, né? Porque é algo que está aí, né? No dia a dia, então está nos jornais, nas revistas. Então vamos lá então, mais um pouquinho para a definição. Gênero textual, crônica. A crônica é um gênero textual narrativo típico de jornais e revistas. Seus temas, em geral, são ligados à vida cotidiana urbana. Para produzir uma boa crônica, é necessário, antes de mais nada, ser um bom observador da vida cotidiana das cidades. É pela observação da realidade, por uma perspectiva inusitada, que o cronista encontra o tema de seus textos. Para além disso, um texto de qualidade deve ser projetado, rascunhado e revisado sempre que possível. Então, é claro, tudo que é construção textual, eu tenho que fazer, revisar, verificar o todo, né? Se a concordância, ortografia, se tudo está belo, se tudo está dando ali a ligação com aquilo que eu quero passar, para que haja o entendimento de quem vai ler, não é verdade? Então vamos lá, para esquentar um pouquinho a nossa aula, vamos trabalhar lá um pouquinho com o quiz? Vamos ver se você prestou atenção. Em quais os veículos circulam as crônicas? Normalmente sendo encontrada em jornais ou revistas? Será? Pensem lá. Cinemas, teatros e outros meios culturais? O que a introdução trouxe para a gente? Em todos os meios de comunicação? Agora com vocês lá.
aí, pessoal, tranquilinhos? Conseguiram lá? No comecinho da aula, eu falei para vocês, então, onde que circulava ali as crônicas, não é verdade? Então, resposta para a gente, normalmente sendo encontrada em jornais ou revistas. Então, vamos ler lá mais um pouquinho sobre a característica ali da crônica, né? Afinal, um bom cronista é aquele que narra situações banais sob uma ótica particular e criativa. E é comum que esse tipo de texto tenha marcas claras de humor. A linguagem da crônica costuma ser coloquial e simples. A leveza na linguagem é típica do gênero. No caso das crônicas narrativas, vale a pena planejar bem quais serão os personagens, o cenário, o tempo e o enredo que serão redigidos. Caso seja para escrever uma crônica jornalística, vale a pena pesquisar bem os pontos de vista que serão apresentados e fundamentar bem o que será defendido. Então é importante ali verificar, né? Então na narrativa e na jornalística. Então se tem ali um ponto que tem que ser falado, é preciso então verificar bem o tema para poder defender certinho lá. Bom, agora então vamos ler uma crônica. Vamos verificar, né, os elementos que estão presentes ali, as características. Leitura. São Paulo vai recensear o governo. São Paulo vai recensear. O governo quer saber quantas pessoas governa. A indagação atingirá a fauna e a flora domesticadas. Bois, mulheres e algodoeiros serão reduzidos a números e invertidos em estatísticas. O homem do censo entrará pelos bangalôs, pelas pensões, pelas casas de barro e de cimento armado, pelo sobradinho e pelo apartamento, pelo cortiço e pelo hotel, perguntando: quantos são aqui? Pergunta triste de resto. Um homem dirá: aqui havia mulheres e criancinhas. Agora, felizmente, só há pulgas e ratos. E outro: amigo, tenho aqui esta mulher, este papagaio, esta sogra e algumas baratas. Tome nota dos seus nomes, se quiser. Querendo levar todos, é favor. E outro: 2, cidadão, somos 2. Naturalmente, o senhor não a vê, mas ela está aqui. Está? Está. A sua saudade jamais sairá do meu quarto e de meu peito. Rubens Braga, para gostar de ler, né? Então, ali uma crônicazinha pra gente, foi até o final. Peço que vocês verifiquem ali os elementos contidos, verifiquem as características para responder lá. Atividade 1. O que caracteriza esse texto como uma crônica? O que tem nela que vocês podem dizer, não, realmente, né? Está presente isso, aquilo, agora com vocês.
Tá aí, pessoal. Puxaram lá pela cabeça aquilo que a professora Tânia falou, lembraram? Então vamos verificar lá, né? Quais as principais características desse texto? Ele tem como tema o cotidiano funcionando como ponto de partida para a construção do texto, que é literário fictício, né? Então veja, você verifica algo lá fora, aquilo chama a atenção e a partir daquilo você faz um texto, né? Então assim se dá uma crônica. Atividade 2, mais um pouquinho lá. Qual é o tema central da crônica? Sobre o que ele fala? Perfeito? Buscando lá com vocês. Daí, pessoal, é algo interessante esse tema, porque às vezes acontece de alguém bater no portão da casa da gente já. Nossa, eu lembro muito disso. E daí vem lá alguém lá com, né, querendo marcar, perguntando, quantos são? Isso, aquilo, né? Querendo lá fazer a contagem da população, na verdade. Então, o nosso texto, ele fala ali, né? Então, vamos verificar. Qual é o tema central da crônica? O recenseamento. Um fato do cotidiano, com linguagem literária, aborda-se o fato da contagem de pessoas realizada pelo governo de São Paulo. Vocês lembram se na casa de vocês alguém bateu, né? Alguém veio perguntar quantos são, quantos elementos tem aí, né? Pai, mãe, filhos, tal, papagaio e assim sucessivamente? Lembram disso? Muito bem. Então, o recenseamento, o que é? Pesquisa que determina o número de habitantes de uma região, cidade, país e etc. Especificando pelo sexo, idade,
religião, estado civil, censo, ação de listar ou enumerar uma população. É por essa pesquisa que nós sabemos ali quantos nós temos no nosso painel brasileiro, na cidade X, né? Quantos homens, quantas mulheres, perfeito? Atividade 3, mais um pouco para a gente lá. O recenseamento é visto de forma positiva pelo narrador da crônica? Explique. Então agora você vai buscar, né? Como é que é? Positivo? Negativo? O que vocês acham? Lá com vocês. Daí, pessoal, conseguiram buscar essa informação? O que o narrador trouxe para a gente ali? Então, verificando ali.
Possível resposta: bois, mulheres e algodoeiros serão reduzidos a números invertidos em estatísticas. Quantos são aqui? Pergunta triste. De resto, um homem dirá. Então, opa, pergunta triste, já trouxe para mim uma ideia. As escolhas de palavras com sentido negativo usados para descrever o recenseamento evidenciam que a ação do governo não é bem vista, né? Então, aí, algo negativo. Bom, pessoal, o que estudamos hoje? O que nós verificamos? Então lá, identificamos elementos organizacionais e estruturais da crônica, lemos identificando o tema e finalidade do texto, né? Então verificamos novamente a narrativa, falamos ali que uma crônica jornalística, eu tenho que verificar o ponto de vista, ver o que eu vou defender, ter argumentos para poder fazer a coisa bonitinho ali. Perfeito? A estrutura tem que ser bem pensada, é um texto simples, é um texto curto, é um texto que tem uma linguagem informal, porque é uma linguagem do nosso dia a dia, está bem direta ali com a gente, na verdade. Então, tudo isso tem que ser pensado. É o que faz o diferencial ali de outros textos, não é verdade? Então tá, até uma próxima aula.